Olá, meus queridos e amados irmãos, paz seja convosco, mais um vídeo no canal. Pastor Clemilson Rodrigues, mais uma mensagem edificante aos nossos corações, amém? Fica ligado, Deus abençoe a sua vida com essa palavra, amém? Que Deus possa te abençoar tremendamente, não perca um minuto desse vídeo, amém? Pastor Clemilson Rodrigues, traz uma palavra forte aos nossos corações, amém? A paz do Senhor Jesus, quem vos fala é o pastor Clemilson Rodrigues. Com muita alegria nós viemos mais uma vez nesse canal abençoado do meu amigo youtuber, Marcos Wagner, o canal WWPP, e viemos mais uma vez trazer uma palavra para você. Muito obrigado pelo convite, Marcos Wagner. Vamos lá. Hoje nós temos um tema interessantíssimo, importantíssimo para você, que vai ser uma bênção para a sua vida. O tema que nós vamos ministrar hoje é: o que você está ouvindo? Promessa ou afronta? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 25, está escrito assim: E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Amados, preste bastante atenção nesse tema. O que você está ouvindo? A voz da afronta ou a voz da promessa? Esse é o tema que nós vamos abordar aqui. O texto que nós lemos na palavra de Deus está dizendo que ia iniciar-se uma grande guerra entre os filisteus e o povo de Deus, o povo de Israel. E nesse momento de início de batalha, o inimigo levantou um gigante no exército dos filisteus chamado Golias. Você já conhece essa história. E esse gigante, ele afrontou o povo de Deus. Ele soou uma voz de afronta durante 40 dias, afrontando o povo de Israel. Mas no meio desse cenário, surgiu uma segunda voz, a voz do rei de Israel. E a voz do rei de Israel dizia que o homem que derrotar o gigante, o homem que conseguir vencer o gigante, o rei o enriqueceria de grandes riquezas, ele daria sua filha e faria isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Então escute isso. Todo o povo de Israel estava concentrado no campo de batalha. E o gigante estava gritando, afrontando o povo de Israel. Só que o mais interessante é que o povo de Israel estava apenas ouvindo a voz da afronta. E quando a gente dá os nossos ouvidos, a nossa atenção para a voz da afronta, querido, a gente esquece que existe um rei que está sobre nossa cobertura espiritual, um rei que está entronizado, que se chama Jesus, que tem uma palavra de promessa para nossas vidas, para o nosso ministério. Escute isso. O povo de Israel estava nesse cenário de guerra. Havia uma voz de afronta, uma voz afrontando o povo de Israel. E o povo de Israel prestava atenção, ouvia somente a voz da afronta. Mas o mais interessante é que quando Davi entra nesse cenário, essas duas vozes soando, a voz da afronta e a voz da promessa, Davi, ele ouviu, Davi, ele deu atenção à voz da promessa. Davi chega no período em que Golias estava desafiando todo Israel, estava afrontando Israel. E nesse momento, o rei Saul, o rei da época, o rei de Israel, ele lança uma promessa que quem derrotasse o gigante, ele enriqueceria de riquezas, faria isento a sua casa de impostos em Israel e ainda lhe daria filha para que a pessoa que derrotasse o gigante casasse com a filha do rei. Então escute isso. Davi entra no cenário da guerra em que duas vozes estavam ecoando, duas vozes estavam gritando, um grito de afronta e um grito de promessa. Mas Davi, ele deu atenção, Davi, ele ouviu a voz da promessa. Eu quero te perguntar neste dia, qual voz você está ouvindo? A voz
da derrota, a voz da afronta ou a voz da promessa? Eu quero te dizer, querido, pare, feche a porta, feche a janela da voz da afronta e abre as portas e a janela. Abra teus ouvidos para a voz da promessa, porque Deus tem uma promessa na tua vida. Ainda que o inimigo te afronta, ainda que o inimigo diz que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, que você não vai avançar, existe uma voz de um rei sobre a tua vida nesse dia, dizendo que há uma promessa sobre a tua vida, uma promessa de prosperidade, uma promessa de salvação, uma promessa de vitória, uma promessa em que você vai conquistar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Qual é a voz que você está ouvindo nesse dia? Talvez eu estou ministrando essa palavra para você, para o teu casamento, para a tua família, e você só tem ouvido voz de afronta, voz de derrota, mas eu venho como profeta nesse canal, como profeta de Deus, para profetizar sobre a tua vida, que ainda que o inimigo fique falando, gritando aos teus ouvidos, uma voz de afronta, uma voz de derrota, há um Deus no céu que manda te dizer que há uma voz, uma palavra, aleluia, de promessa sobre a tua vida. Amém? Ouça a voz da promessa. Ainda que as condições estejam contrárias daquilo que você pensa, ainda que a crise te rodeia, ainda que as circunstâncias te afrontam, ainda que a situação em que você está vivenciando no dia de hoje não seja das muitas boas, mas Deus, o nosso Senhor Jesus, tem uma voz de promessa sobre você, sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Eu quero te abençoar com essa palavra. Qual voz você está ouvindo? A voz da afronta ou a voz da promessa? Eu te digo nesta manhã, neste dia, ouça a voz da promessa. Eu ouvi a voz da promessa. Jesus está na minha vida e eu creio que neste dia você também está ouvindo a voz da promessa. Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus te liberta, Jesus te salva, Jesus te guarda, Jesus te abençoe. Eu quero te abençoar com essa palavra em nome de Jesus. Um abraço a todos do pastor Clemilson Rodrigues. Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Um abraço em nome de Jesus.